como já é habitual, às segundas-feiras, esta hora, mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades com parceria da Biblioteca. Muito boa tarde, doutora Ana Castro, doutor Avelino Santos. Como é que estamos aqui para mais uma semana aqui já a meio de abril? É verdade, já estamos a meio de abril. Isto aqui é a rir e a brincar. Mas que não seja águas 1000. Sim, sim. Hoje está águas 10, 20, está ali a querer uns. Daqui a pouco vai começar a chover devagarinho. Ora bem, nós para esta semana, para além de outras atividades de exposições que a Biblioteca tem tido, vamos dar destaque, por exemplo, aqui vamos ter no dia 16 o Clube de Leitura que tem o nome de Folhas de Quinta. Portanto, é um clube que realmente tem refletido bastante sobre algumas obras que são escolhidas para leitura e para discussão. É uma espécie de tertúlia de uma leitura. E estamos aqui no dia 16, já pelas 18 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Mas também, no dia 18, temos uma palestra que é uma parceria com o Centro Infantil, que é o Colégio Baloiço, que é Brincar não é um passatempo. Portanto, o Colégio Baloiço vai preferir aqui esta palestra para vários públicos e era interessante também, e chamo aqui a atenção para isto, porque é uma temática também muito interessante, quer para educadores, quer para professores, quer para alunos também, quer para o público em geral. Brincar não é um passatempo. Isso acho que devíamos ter em conta, porque muitas vezes não damos valor ao brincar. A brincadeira e a criança precisa muito de brincar. Não é por acaso que a brincadeira traz à própria criança um desenvolvimento muito grande. Outros conhecimentos, outra forma de estar em sociedade. Quando se diz que queremos socializar-nos e socializar as crianças, depois a brincadeira é uma delas. É uma forma de socialização muito forte mesmo, e de muita aprendizagem. Portanto, brincar não é um passatempo. No dia 18, pelas 9 horas da manhã, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional. Também nesse dia 18, temos, como habitualmente, a Hora do Conto. E essa Hora do Conto, que tem um modelo agora um pouco diferente, mas que também tem atraído muitas famílias e muitas crianças que vão a esta Hora do Conto para ouvirem, testarem, brincarem, estar em contacto com os livros, com outras pessoas também, outra socialização. E isso é importante, esses contactos e essas questões com a Hora do Conto, como por exemplo aconteceu sábado passado com uma atividade que foi dita o Dia das Mãos, em que tivemos lá cerca de 200 pessoas, falta disso mais ou menos, ainda não tenho ainda o número exato de participantes, mas que houve ali desde as crianças aos adultos e aos mais adultos ainda, onde realmente tivemos ali pessoas chamada terceira idade a lidar com as crianças, a ensinar-lhes algumas tarefas, algumas coisas que eles faziam, e com muito gosto. E é muito interessante esse trabalho com as crianças. Daí a Hora do Conto, no próximo sábado, dia 18, ser também muito interessante. Mas destacaria também agora, amanhã, portanto no dia 14, pelas 18h30, a inauguração de uma exposição sobre o Raul Brandão, mas nomeadamente o livro dele sobre aqui os Açores, As Ilhas Desconhecidas. Portanto, faz agora 100 anos que ele preparou esta edição, a primeira edição do livro As Ilhas Desconhecidas, e nós estamos já com a exposição montada, a exposição já está toda preparada, montada, e amanhã é só inaugurar essa mesma exposição. Evidentemente que para esta exposição tivemos aqui vários apoios, e desses apoios tenho que destacar, por exemplo,
o papel desencadeado pela Universidade dos Açores para a realização desta mesma exposição, e também o apoio de uma associação da Ilha da Madeira, que tem a APCA, a chamada APCA, que financiou-nos o catálogo. Portanto, é evidente que tenho que referir quer a Universidade dos Açores, que foi um apoio extraordinário, não só no abrir de portas e no estabelecer de pontes para toda esta questão, como também a APCA, essa Associação de Cultura Atlântica, que financiou-nos tudo isto. É preciso ter isto em conta, e que esta exposição tem também uma outra vertente, que tem uma vertente itinerante. Ela vai percorrer quase todas as ilhas dos Açores, em formato de como é que chamam aqui, de painéis. Mas aquilo é uns painéis, como é que é, roll-ups, em formato roll-ups, e vai também à Madeira, a Funchal, vai estar presente no Funchal, e vai também estar presente no continente. Pelo menos até este momento temos 2 sítios já que solicitaram essa exposição. Ou seja, a Biblioteca de Angra prepara esta exposição e leva a vários pontos do país, incluindo a Madeira, o continente e aqui vários pontos daqui dos Açores. Para o dia de amanhã, nós temos também como residente o Teatro A Sala, que é um grupo de teatro residente, em que preparou uma peça de teatro sobre as Ilhas Desconhecidas e o papel que Raul Brandão também desempenhou na sua visita aqui aos Açores em 1924, porque ele vem aos Açores em 1924 e escreve depois e publica em 1926. Portanto, daí a gente tem que fazer essa referência agora, de maneira que vamos ter uma representação teatral de Raul Brandão nos Açores, e vamos realmente fazer essa representação, e essa representação será gravada e irá acompanhar a exposição itinerante durante o seu percurso que tiver. Durante a exposição itinerante haverá 2 exibições de 2 peças uma é uma peça de teatro, que é esta nossa peça, e a outra está um documentário que a própria Universidade dos Açores também elaborou para acompanhar esta mesma exposição. Portanto, esta exposição em São Miguel vai estar patente na Universidade dos Açores e também num outro espaço da ilha de Ponta Delgada também. Vai sair da Universidade dos Açores, depois percorre Santa Maria, Graciosa, São Jorge e outras ilhas, para depois percorrer o Funchal e ir até ao continente, nomeadamente em Lisboa, onde vai estar bem patente em instituições públicas. Portanto, é uma exposição que merece que a gente possa visitar e refletir bastante sobre esta obra que é uma obra muito interessante. Sobre isso e sobre essa questão da obra, vamos também ter daqui a dias, lá mais para o fim do mês, uma outra rubrica, que é os diálogos contra a maré, em que se vai abordar a obra de Brandão, As Ilhas Desconhecidas, e portanto com especialistas, quer de cá, quer de fora, que trabalham esta matéria. Portanto, vai ser uma dinamização dessa mesma exposição, também interessante, mas que na altura havemos de falar e havemos de referir a essa exposição. Portanto, para amanhã, deixo esta marca desta uma outra exposição que nós temos sobre uma obra que me parece fundamental, em que o Raul Brandão fez esta viagem para os Açores em 1924, juntamente no barco, juntamente com o Nemésio, o Vitorino Nemésio. E há aqui muitas coisas sobre isto, mas que agora
também não tenho neste espaço, não há tempo para mais. Ok? Muito obrigado. E agora, no que toca às sugestões para esta semana? Uma pequenina referência. No dia 23, que ainda faltam alguns dias, o Clube de Leitura, portanto, comemora o Dia Mundial do Livro com a leitura das Ilhas Desconhecidas. Portanto, para quem não conhece a obra, poderá participar no clube com a leitura de um excerto ou de uma parte com a qual se identifique mais. Como sugestão de leitura, eu tenho um livro do terceirense Alexandre Borges, Atenção ao Intervalo entre o Caos e o Comboio. É um livro de poemas, numa escrita que eu diria ensaística, com uma vertente também crítica e com uma profunda reflexão em relação à condição humana. Este intervalo é o espaço, é como uma metáfora onde a vida acontece. Ela acontece entre a desordem, ou seja, o caos, e a estrutura rígida que é o comboio. O comboio que simboliza a vida moderna, a mecânica, a rapidez. É interessante o título, portanto, o Alexandre, quando esteve na biblioteca já há algum tempo, partilhou, estava no cais a aguardar o comboio e há, portanto, atenção, não é, ao intervalo entre o cais e o comboio. E ele fez uma apropriação dessa frase, dessa informação e, portanto, depois deu esta dimensão muito interessante e criativa, atenção ao intervalo entre o caos e o comboio. Para quem não conhece o escritor, destaco que é também argumentista, publicou já algumas obras, nomeadamente Todas as Viúvas de Lisboa, Histórias Secretas de Reis Portugueses, através da Casa das Letras, que já vai numa 5ª edição, O Boato, Introdução ao Pessimismo, entre outras. Portanto, para além, como referi, tem esta vertente também de desenvolver portanto, uma estrutura argumentista para programas de televisão, foi também editor de cultura de A Capital, crítico de cinema, colaborador habitual do Observador, e este livro que eu tenho aqui é, portanto, o segundo livro de poesia do Alexandre. Selecionei um pequenino poema que me parece que dá continuidade à linha de pensamento do nosso último encontro, em que é sempre uma reflexão em relação à condição humana. O poema intitula-se Restos Imortais. Um homem é um homem desfeito, portanto não se faz homem, desfaz. Ele é o que já não é, aquilo de que desistiu, as coisas que perdeu, a dor que juntou e a luta que lhes deu. Um homem é o que sobrou. Portanto, um pequenino poema, mas que eu acho que convida a uma pausa reflexiva, portanto, ao longo do dia ou portanto, ao final da noite. Aqui uma novidade que chegou à biblioteca, foi editada pela Tinta da China o ano passado, portanto é muito, muito recente, aborda o tema do nazismo, do escritor que não é muito conhecido, Milton Mayer, que é também professor, jornalista e publicou mais de uma dezena de livros. O livro é uma reflexão crítica do escritor que tenta compreender o que desencadeou, portanto, o contexto do nazismo, mas concretamente no cidadão comum. Como é que o cidadão comum acabou por aderir a esta causa
sem uma reflexão crítica, sem uma postura diferenciada. E ele refere que, para que haja um possível entendimento, o nazismo era um movimento de massas e não a tirania imposta a milhões de cidadãos indefesos. Ele então faz uma análise comparativa do tipo alemão médio, que é um homem culto, é burguês. Ele reúne um conjunto de 10 homens e ele depois chega a uma breve, a uma possível compreensão em relação a este acontecimento. Ele refere: agora percebo um pouco melhor como o nazismo conquistou a Alemanha. Não foi por via de uma agressão exterior, nem graças a uma revolta interna. Foi com vivas e aclamações, ou seja, a exaltação do nacionalismo. O meu professor de filosofia, Rui Sampaio, ele referia que uma das possibilidades para o nazismo ter sido durante muito tempo bem sucedido, salvo seja, relacionava-se muito com os discursos preferidos, que eram tipo uma performance em que as massas, portanto, aderiam e, portanto, a performance não implica muito o pensamento crítico. Daí, pronto, fica aqui um alerta. Sim. Mais uma vez, atenção aos discursos. Mas que faz parte da época. Sim. Faz parte da época. Muito obrigado pelas suas sugestões. Agora a sua sugestão para hoje. Ora bem, eu trago aqui um livrinho que é novo, que saiu este ano, agora em abril, que é Em torno de abril, 25 anos que mudaram Portugal, 1961-1986. Portanto, é um trabalho que saiu, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e é um trabalho que, apesar de já estarmos com 51 anos, quase 52 do 25 de Abril, do golpe de Estado, que depois se tornou em Revolução de 25 de Abril, nunca é demais nós sabermos o que é que foi este 25 de Abril, como é que isso aconteceu, porque quem o viveu, evidentemente que lembram-se de muitas coisas, quer do passado, quer do 25 de Abril, da altura, do dia do 25 de Abril, do dia mesmo de 25 de Abril, quer dos dias posteriores, lembramos de muita coisa. Mas há coisas que nos esquecem, que vão esquecendo, evidentemente, que faz parte. E este livro tem o condão de trazer ao de cima pormenores, já muitos deles esquecidos, e que é bom serem portanto, referidos. Este livro é, digamos assim, um ponto de chegada e um ponto de partida. E é um ponto de chegada e um ponto de partida da história recente de Portugal, de 50 anos, já dá 50 anos. Atenção que é mais tempo do que o tempo da ditadura. Já temos. Isso é que é preciso nós referirmos, e é interessante vermos que ultimamente tem saído muita coisa do tempo do Estado Novo, e muitos historiadores estão-se agora a virar para o Estado Novo e revelar muita coisa interessante também do Estado Novo, porque nem tudo é mau. Atenção, temos uma ditadura e isso é repugnante, mas as coisas, também há coisas boas, como agora também há coisas boas e coisas más, não é? Isso há sempre. Portanto, é evidentemente que esta história recente do 25 de Abril, recente de Portugal, perdão, é um acontecimento chave de 25 de Abril de 1964, que teve autores, e isto aqui é importante referir-se a uma coisa que é fundamental. Esta Revolução de 25 de Abril teve autores, mas não pode nem deve ter donos. Isto é que é importante nós termos como referência. Não há donos do 25 de Abril, existem autores do 25 de Abril, mas não donos. E neste livro isto é bem referido também.
E portanto são sinais, são energias, são vozes que impulsionaram a ruptura revolucionária no final do Estado Novo, acabando com o Estado Novo, como se prolonga no que projetou o país para lá de 1976. E abriu, e aqui é que é importante referir-se também, e este livro é muito claro sobre isso, é muito sucinto e é muito claro, ele tem uma escrita muito clara e muito simples, abriu caminho a uma democracia consolidada e europeizada. Isto é importante porque foi com o 25 de Abril e com todo o processo de democratização que nós entramos, portanto, na Europa. E é importante, e este livro termina as suas barreiras cronológicas, 1961, que é quando começa a Guerra da África, em 60, e termina em 86, que é quando entramos na Europa. Portanto, e é isso que a gente pode referir, por exemplo, a imagem que se tem do Estado português a assinar esta entrada de Portugal na Europa em 76 nos Jerónimos, não é? Foi um dia ali, grande festa. Portanto, é um livro que oferece uma história sintética sobre Portugal nos 25 anos que decorreram entre o início das guerras da África, na década de 60, e, portanto, em 1961, e a entrada na Europa, na chamada Comunidade Económica Europeia. Era assim que se chamava, não Europa Unida, era a Comunidade Económica Europeia. Antes tinha sido só a Comunidade Económica, depois a Comunidade Económica Europeia, enfim. Portanto, que foi a entrada em 1986. E é a partir destes diferentes focos, temos aqui a política, a sociedade, a economia, a cultura, os mídia, as mentalidades, ou até mesmo a posição no mundo, a posição de Portugal no mundo, e isto é importante nós termos isto em conta. Portanto, temos aqui, perante este livrinho, que é em torno de Abril, 25 anos que mudaram Portugal, temos aqui uma complexidade da Revolução de Abril que justifica esta contextualização, que é importante para compreender os 50 anos que decorreram, que já estão a decorrer da Revolução de 74, de existência, de democracia e até ainda a situação atual do país. Até depois entendermos toda esta situação. Nós só podemos, depois da leitura deste livrinho, nós ficamos com uma ideia de como é que chegamos hoje a este ponto. Ou como é que nós hoje estamos. Que sociedade é que temos hoje. Porque se compreendermos toda essa situação, as forças partidárias que nasceram entretanto, tudo isto traz-nos realmente uma visão muito global do que é e uma compreensão muito forte para percebermos, para compreendermos mesmo bem aquilo que é a sociedade que temos hoje. Portanto, eu acho isso muito interessante. É um livro que eu recomendo a lerem, que se chama Em Torno de Abril, 25 anos que mudaram Portugal, 1961-1986. Aqui ficam estas belas sugestões para o dia de hoje, 13 de Abril, para fechar há um evento especial, acho que sei qual é, só para ter aqui uma pequena nota para quem não nos acompanhou no início da emissão. O evento será amanhã, a inauguração da exposição Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas, que vamos inaugurar pelas 18h30, portanto pelas 6h30 da tarde, onde vai estar presente também o Dr. Duarte Chaves, da Universidade dos Açores, e, portanto, no fim de uma introdução à própria exposição, vamos ter uma peça de teatro que será representada pelo grupo A Sala, que é um grupo de teatro residente da biblioteca, que vai retratar Raul Brandão nas Ilhas em 1924. Portanto, é um convite, um belo convite. Um convite
para que todos possam assistir a esta inauguração, ver esta exposição, assistir a esta peça de teatro que me parece ser bastante interessante. Sem dúvida. Muito obrigado. Mais aqui uma semana, voltamos já na próxima segunda, que é daqui a pouco, não tarda. Muito obrigado aos dois. Até para a semana. Agora Ed Sheeran com Skeletons. Uma boa tarde. Até já.